Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com uma reapresentação de um texto que nós já publicamos anteriormente, um texto da página Liberalismo Brazuca. Somente as democracias liberais permitem que autores as critiquem. O objetivo do autor é pontuar, demonstrar que, pelo menos do ponto de vista pragmático, no mundo de hoje nós podemos reconhecer que o único regime que existe hoje implementado e no qual as pessoas que nele vivem podem criticá-lo na sua essência, na sua natureza, na sua proposição, é a democracia liberal. Apenas a democracia liberal aceita que escritores e pensadores a critiquem. Seja essa crítica proveniente do campo socialista, os socialistas se acostumaram a acusar a democracia liberal de ser uma democracia burguesa, que na verdade apenas perpetuaria a exploração de classes, da classe dominante burguesa sobre a classe dominada, que seria o proletariado. Seja uma crítica proveniente do fascismo, do tradicionalismo antiliberal, do reacionarismo propriamente dito, seja uma crítica do anarquismo, inclusive o anarquismo de mercado, o anarquismo individualista de um Murray Rothbard ou de um Hans Hermann Hoppe, que eram críticos da democracia liberal, que achavam que não deveria haver Estado nenhum, por consequência também não deveria haver democracia. E são nossos parceiros na militância individualista. No entanto, como não existe no mundo nenhuma sociedade anarcocapitalista propriamente dita, os anarcocapitalistas hoje só vivem em países que são democráticos, que só conseguem falar e defender as suas teses em países que permitem que as mais diversas ideias se expressem. Por isso, no mínimo do ponto de vista pragmático, mesmo para aqueles que não acreditam na democracia ou que são críticos dela, no campo libertário, no mínimo do ponto de vista pragmático, importa que a estrutura liberal democrática seja defendida. Por isto, os institutos liberais, mesmo nos anos 80, estatuíram como um postulado importante a ser defendido o zelo pela democracia liberal. Entre os autores críticos do modelo convencional que nós tratamos por liberal democrático está a filósofa russo-americana Ayn Rand. E o próximo artigo da lista do Felipe Fernandes é uma resenha do livro, e o título da resenha é o título do livro, A Farmácia de Ayn Rand. A Farmácia de Ayn Rand é um livro do professor Denis Xavier, que hoje ocupa uma vaga no Conselho Superior do Instituto Liberal, que é um grande amigo nosso, um parceiro na divulgação do liberalismo, do libertarianismo. O professor Denis escreveu sobre o pensamento de Ayn Rand, decupando o pensamento de Ayn Rand em alguns módulos, algumas unidades básicas introdutórias para provocar o interesse do leitor no pensamento desta autora, a fundadora da filosofia objetivista, que é também, não apenas, ela é uma corrente filosófica mais ampla, mas é também uma corrente do liberalismo. E eu também já resenhei esse livro. Para o interessado em Ayn Rand, é uma valiosa introdução. Nós temos aqui uma resenha do livro feita pelo Felipe Fernandes, ressaltando os pontos principais da abordagem do professor Denis acerca do pensamento randiano. Ayn Rand, ela defendia um Estado muito enxuto, mantido por contribuições voluntárias, que só faria exatamente a segurança e a justiça, e só teria aparelhos dispostos para esse fim. Então, fugiria muito dos órgãos tradicionalmente esperados de uma democracia liberal representativa como nós defendemos hoje, como nós temos hoje, né? Alimentamos hoje nas nossas sociedades, sobretudo ocidentais. Também ao avesso de uma democracia liberal, mas num sentido estritamente autoritário, está a ditadura cubana. E sobre isso aborda o artigo do Roberto Rachevsky, Socialismo e Miséria. O que vi em Cuba? Rachevsky esteve em Cuba e pôde confirmar com os próprios olhos aquilo que os liberais vêm militando, vêm defendendo, denunciando os males desse tipo de regime socialista, coletivista, estatizante. Segundo o Rachevsky, o que ele pôde perceber em Cuba, fora das regiões maquiadas pelo regime, é que não há energia, não há refrigeração, carne só in natura, é um estado de escassez permanente dos recursos, não há internet a não ser nos hotéis, o cubano procura sinal de Wi-Fi para tentar se conectar com o mundo,
A comida é protegida do roubo como se fosse um artigo de luxo, porque há roubo em Cuba, sim, né? Existe. Filas enormes para a obtenção dos recursos, mais filas enormes para a obtenção dos recursos básicos para a subsistência humana, e o transporte de trabalhadores é feito como se estivesse havendo um transporte de gado. Então, esse é o cenário de miséria no regime comunista cubano, que precisa ser apontado, precisa ser denunciado pelos liberais, e o Instituto Liberal cumpre este papel. Nós não estamos em Cuba, estamos no Brasil, mas temos o STF, o ministro Alexandre de Moraes, com as suas ações autoritárias, que muitos liberais vêm questionando. O Instituto Liberal, aliás, assinou um manifesto da Rede Liberdade contra a determinação do ministro de bloquear contas bancárias, suspender e uma série de medidas invasivas contra os empresários que, num grupo privado do WhatsApp, comentaram lá que um golpe militar seria melhor do que o governo Lula, o retorno do governo Lula. Ninguém vai aplaudir o comentário dos empresários, mas tampouco aplaudir o gesto autoritário do ministro do STF. Mas o artigo em questão é um artigo que comenta o discurso de posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. É um texto da Kátia Magalhães, na coluna Judiciário em Foco, o discurso do imperador. Ela discorre sobre várias coisas que o ministro Alexandre de Moraes comentou no seu discurso de posse, entre elas, mais uma vez, a sua crítica aos discursos de ódio, como esse dos empresários. Ele poderia justificar que foi um discurso de ódio. Ela pergunta em que delito, afinal, incorre alguém que apenas vocifere os tais discursos de ódio que o ministro falou, que podem ir de meras reprovações à divulgação de xingamentos contra togados. Qual o crime praticado por quem verbalize indignação ou até agressividade, sem, no entanto, atuar em busca de um resultado efetivamente gravoso, como, por exemplo, mortes, lesões corporais ou danos ao patrimônio? Na pior das hipóteses, o iracundo poderá ser enquadrado em algum dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, considerados de menor potencial lesivo, com penas que não ultrapassam 2 anos. E até isso existe uma margem muito boa para uma crítica a esses crimes do ponto de vista liberal ou a muitos deles. Então, fica uma reflexão crítica sobre o discurso de posse do Alexandre de Moraes. Quem gosta da ditadura de Cuba, voltando a ela, é o PT. É o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, são os petistas que podem até não dizê-lo abertamente, mas sempre foram aliados dos regimes de esquerda da América Latina. Está entre eles, o coração simbólico deles, a ditadura cubana, do Partido Comunista Cubano. Então, sobre o PT, é o artigo do Juliano Oliveira. O lulopetismo não quer a privatização de estatais brasileiras. Ele quer um Brasil socialista. O autor do artigo, Juliano Oliveira, ele vai pegar o programa de governo do PT, que o PT está propondo, as propostas que Lula está fazendo para o Brasil nas eleições deste ano de 2022, e apontar nessas proposições o seu caráter autoritário, estatizante, socializante, né, que indubitavelmente aparece nas pregações das lideranças desse partido, dessa proposta eleitoral, essa chapa para a eleição de 2022. Ele vai usar a obra de Henry Hazlitt, um dos autores libertários mais importantes, para analisar as promessas estatizantes do PT, né, no seu texto. No paroxismo deste arranjo que o PT vai apresentar nas suas proposições e que ele vai analisar, ao financiar obras e empreendedores bem conectados, os políticos podem exigir que os lucros das empresas que financiam poderiam exigir que os lucros fossem socializados. Afinal, se o dinheiro destinado ao financiamento de um arranjo mercantilista é proveniente do pagador de impostos, por que não socializar os lucros? Eis aí uma defesa inquestionável para a pavimentação do comunopetismo. Eis aí a razão da defesa apaixonada que Lula faz das empresas estatais. E é essa crítica que Juliano faz no seu artigo. Um grande crítico da ditadura cubana foi Nelson Rodrigues, e é sobre ele o texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Nelson Rodrigues. Nascido em 1912 e falecido em 1980, o grande tricolor, torcedor do Fluminense, como eu, e grande crítico do socialismo, do comunismo, Nelson Rodrigues, que faria aniversário nesse mês de agosto. Nelson Rodrigues tem várias máximas dele, críticas ao socialismo, críticas ao comunismo, críticas ao marxismo,
críticas à tirania, apesar de ele ter apoiado na prática a ditadura militar brasileira nos anos 70, ele chegou a elogiar o governo Médici. Depois, o Nelson Rodrigues defendeu também a anistia, inclusive porque seu filho foi preso. Mas o fato é que no seu pensamento, postas de lado as possíveis contradições de qualquer ser humano, o pensamento de Nelson Rodrigues demonstrava uma série de críticas à tirania socialista que merecem ser recuperadas nos dias de hoje, e era também um bom frasista, um frasista admirável, assim como Roberto Campos também era. Na liderança do IL Flash de hoje não é uma crítica à ditadura cubana, não é uma crítica ao comunismo propriamente dito, mas uma crítica ao autoritarismo emergente das políticas identitárias, que inclusive deformam a realidade através de uma adulteração da linguagem. Sobre isso é um texto Por que não sou mais professor titular na Universidade de Toronto? Na verdade, esse artigo foi originalmente publicado em 19 de janeiro desse ano pelo psicólogo e professor Jordan Peterson, um dos grandes nomes hoje da discussão filosófica, do pensamento, do debate público, no jornal canadense National Post. A tradução foi autorizada pelo Jordan Peterson para o Instituto Liberal e realizada por Paulo Bernardelli Massabic, a quem nós agradecemos imensamente por nos disponibilizar este texto em português. E o autor Jordan Peterson convida o leitor, o interessado pelo artigo, a conhecê-lo, consultar o seu canal do YouTube ou o seu website. O texto, efetivamente, é um depoimento da sua saída da função de professor por não suportar mais a tirania das militâncias identitárias na Universidade de Toronto. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.